Ela que se trata de uma liderança regional, formada em letras e pedagogia, foi professora e diretora de escola da rede pública estadual, foi presidente do Fundo Social de Solidariedade na cidade de São Joaquim da Barra, durante o mandato de seu marido Zé Ivo Vanucchi. Isso foi de 93 a 96. Em 2000, elegeu-se vereadora, qualificou-se para depois tornar-se, em 2004, a primeira mulher eleita prefeita de São Joaquim da Barra. Foi reeleita em 2008 e em 2012 ajudou a eleger como candidata a prefeito, seu então vice, também petista. E dessa forma, ela está aqui presente para que nós possamos debater. A legislação eleitoral só impede a senhora que peça votos, mas não impede que a senhora exponha os seus pontos de vista a respeito, é claro, do cenário político nacional. Prazer muito grande recebê-la aqui conosco. Posso chamá-la de prefeita? Pois é, eu ainda atendo quando me chamam de prefeita, mas foi uma honra, né, um orgulho muito grande ser prefeita de São Joaquim. Mas bom dia, Tarcísio, bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta, e muito obrigada por me receberem aqui. Agora, a senhora entende, no fato da sua trajetória política, a sua reeleição como aprovação da população e o fato de a senhora ter feito o seu vice como seu sucessor? Eu entendo que foi um trabalho reconhecido pela maioria, né? Senão eu não teria sido reeleita e nem ajudado a eleger o Marcelo, que hoje é o prefeito e foi meu vice-prefeito durante os 8 anos de mandato. Agora, no caso específico, a grande liderança do PT até hoje é o seu marido, né, Zé Ivo, que fez com que São Joaquim, acho que fosse a primeira cidade que tivesse um prefeito petista em cidade pequena, aqui no estado de São Paulo, não foi? Ou uma das primeiras? Uma das primeiras, acho que o primeiro prefeito foi Jaboticabal. Jaboticabal com o Bacarim, exatamente. Mas em cidades menores, o Zé Ivo foi vereador pelo PT e em 82 ele foi eleito, então há muitos anos, né? Naquela época era difícil, né, ser do PT? Era difícil. A gente tinha ainda... Era difícil, as pessoas não entendiam bem e alguns eram muito radicais na sua maneira de falar, de ser contra, né, governos, enfim. Mas hoje eu acho que o PT, depois do presidente Lula governando o país, eu acho que melhorou muito isso. E ele foi o grande responsável por essa mudança, pela aceitação do PT. Agora, propriamente com respeito a esta eleição, a gente nota, pelo menos os números indicam, uma dificuldade da presidente Dilma. Não que ela não vá ganhar o processo eleitoral, até porque pesquisa é uma coisa dinâmica. Mas a gente percebe que, em relação aos outros candidatos que ocupavam o cargo de presidente, estatisticamente ela estaria na pior situação de avaliação do seu governo. E aqui em São Paulo, a coisa se agrava na questão da rejeição. Nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, a rejeição chegando a quase 50%. Aqui a senhora acredita esse momento de uma certa dificuldade da candidatura da presidente Dilma? Olha, eu acho que, como você disse, pesquisa retrata um momento. Entendo, isso é uma opinião pessoal, que a grande mídia faz um trabalho e não mostra os grandes feitos do governo, e o estado de São Paulo não é diferente, né? Mas ela, nas pesquisas, e quando o presidente Lula foi candidato à reeleição, eu acho que era mais ou menos a mesma situação. Se a gente comparar as pesquisas, às vezes em algumas a presidenta Dilma está até melhor do que ele estava na época. Então acho que a hora que começarem os programas de televisão no horário eleitoral gratuito, ela vai poder mostrar coisas que não foram mostradas, né? Como vários programas e projetos implantados pelo presidente Lula, com a continuidade no governo da presidenta Dilma. E aí as pessoas vão poder avaliar melhor. Eu acho que a partir daí é que as pesquisas vão ser mais reais, entendo assim. Até porque, no caso dela, ela tem quase o dobro do tempo em relação, por exemplo, ao candidato
Aécio Neves, do PSDB. Né? Do PSDB, que de uma certa forma daria a ela um tempo de exposição e com mais tempo. É nessa linha de raciocínio que o PT trabalha? Eu entendo que sim. Eu não participo dessa organização, mas eu acho que sim. E acho que o senador Aécio Neves, que é o candidato do PSDB, também tem muitos problemas, né, que ainda não apareceram na grande mídia, que ficam mais ou menos escondidos, e isso vai ser colocado. Então, que tipo de problema, Maria Helena? Por exemplo, a construção de um aeroporto na fazenda do tio dele, que fica fechado com dinheiro público. Isso é uma coisa grave. Eu ainda ontem li nos jornais que ele disse que já deu as explicações que ele tinha que dar, não quer falar no assunto, mas isso vai ser falado durante a campanha e as pessoas vão ver que ele não é esse candidato perfeito como ele quer se mostrar, né? Então eu acho que é isso. Acho que é a hora que as coisas vierem para todas as pessoas saberem e conhecerem bem seus candidatos, a presidenta Dilma melhora a avaliação, e eu acho que ela ganha, né? Vai ser por mais 4 anos, dar continuidade ao grande projeto, aos grandes projetos, ao programa desenvolvido pelo PT, que melhorou o país, né? Melhorou muito. Pessoas que não tinham carro e que nunca podiam ter carro, hoje tem, porque o crédito melhorou. Pessoas que puderam comprar os seus eletrodomésticos que nunca tinham condição de comprar. O Luz para Todos, o ProUni, que privilegia os universitários que não teriam condição de estudar onde estão estudando, Ciências Sem Fronteiras, enfim, são programas e projetos muito importantes para o país e que realmente mudou a vida dos brasileiros. Nós estamos ouvindo aqui pela Gazeta a candidata a deputada estadual pelo PT, ex-prefeita de São Joaquim, Maria Helena. Ontem, durante a sabatina que a presidente acabou sendo submetida em Brasília, uma das coisas que ela colocou é de que o tal do mensalão do PT teria sido devidamente investigado, que teria faltado vontade ao PSDB de investigar o mensalão mineiro. Qual é a visão da senhora com respeito à afirmação que foi feita ontem pela presidente Dilma? Eu entendo assim, e acho que essa questão foi já falada exatamente na reeleição do presidente Lula. E ele se reelegeu. Eles foram julgados, as pessoas envolvidas nesse tal mensalão foram julgados, condenados, estão pagando, né? E ao contrário do que aconteceu em Minas Gerais, que passaram para outra instância e eles... isso ninguém mais fala, né? O ex-presidente do Supremo Tribunal, que fez questão de dizer tudo do que ele disse de todos os envolvidos no mensalão do PT, ele simplesmente lavou as mãos com relação ao mensalão de Minas Gerais. Mas mais do que isso, aqui no estado de São Paulo, várias CPIs não foram para frente porque o governador impede, ele tem maioria na Assembleia Legislativa e impede que sejam feitas as CPIs para investigar coisas muito graves aqui no estado. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que a presidenta Dilma deve ter dito isso. Foi investigado, nada foi jogado para debaixo do tapete. O Supremo entendeu que a pena teria que ser aquela né? E eles estão pagando por isso. Agora, Maria Helena, dizendo propriamente da região, a pessoa que tem um desejo de representar a região tem um projeto. Qual seria o seu projeto para a região onde a senhora vive? Pois eu fui vereadora, fui prefeita, nós pudemos implantar em São Joaquim também programas e projetos importantes. E então, com essa experiência, né, e é por isso que eu estou candidata agora,
é de levar para o Estado de São Paulo as políticas públicas que nós implantamos em São Joaquim e que deram certo, como você me perguntou. Você acha que o trabalho foi bom? Foi bom porque eu me reelegi, né? Primeiro submeti o nosso programa de governo a toda a população joaquinense, me escolheram, né, sem saber de mim como gestora pública. Aí fiquei 4 anos, me reelegi e fizemos programas importantes para melhorar a vida das pessoas, privilegiando e priorizando educação, saúde, esportes, serviço social. E eu acho que são políticas públicas que poderão ser implantadas em todo o estado de São Paulo. Sem me esquecer que, é claro, que me apresento como uma candidata da região, que terá um olhar especial para os municípios, porque como prefeita eu senti, e acho que a maioria dos prefeitos sentem isso, a carência de um representante mais próximo, né, que possa encaminhar as diversas demandas que todos os municípios têm. E então estarei muito presente, muito mais perto e apresentando esses projetos. Sem me esquecer que serei uma deputada do Estado de São Paulo e que as demandas do Estado são grandes, importantes, e eu quero ser uma voz, ter vez lá, sabe, para essa região. Agora, numa análise rápida, qual seria o principal problema da região de Ribeirão Preto? E de forma direta, essas cidades que ficam no eixo aqui da rodovia Anguera, a partir, por exemplo, de Jardinópolis, em direção a Igarapava. Eu acho que é a falta de um representante dos municípios menores, porque toda vez que nossos deputados da região, que são de Franca, Ribeirão Preto, toda vez que se coloca a necessidade de um grande programa para ser implantado ou instalado em algum município, eles vão levar para as cidades deles, que são os menores. Nós temos um caso em São Joaquim, que quando o ex-governador José Serra passou por lá fazendo campanha, ele prometeu lá em São Joaquim que ele levaria para lá, quando fosse governador, uma FATEC. E eu, quando fui prefeita, me dirigi ao governador pessoalmente, fiz ofício, lembrando a ele que os joaquinenses esperavam que ele cumprisse essa promessa. E ele levou para Franca. E é de lá os 2 deputados que são da base do governo. Então, nós precisamos de alguém que se levante contra isso, sabe? Dizer, governador, você prometeu lá em São Joaquim, então agora é a vez de São Joaquim e não de Franca. Acho que Franca merece, é uma belíssima cidade. Nós, de São Joaquim, os nossos estudantes, a maioria dos universitários estuda em Franca, mas isso poderia estar em São Joaquim conforme ele prometeu. Então, é isso. Serei uma deputada, se eleita, presente, independente do partido político, estarei presente e representando fortemente a nossa região. Agora, para finalizar, uma pergunta específica sobre o estado de São Paulo. No caso daqueles que estão pleiteando o posto de governador, a gente vê uma situação muito clara, natural, como governador despontando com mais de 50%, sempre fazendo observação que pesquisa reflete o momento. Vemos Paulo Scaff do PMDB com 16% e o Padilha há muito tempo estacionado na faixa dos 4%. O que fazer para alavancar a candidatura de Padilha no estado de São Paulo? A senhora acha que a má avaliação do Haddad como prefeito de uma cidade do Porto de São Paulo estaria atrapalhando uma eventual decolada da candidatura de Padilha, na sua avaliação, Marilene? Acho, e acho também que o prefeito Haddad não teve nem tempo ainda para mostrar o trabalho dele, né? Eu fico me imaginando no meu primeiro ano e meio de prefeita em São Joaquim, eu também estava correndo atrás de arrumar coisas que a cidade estava muito desarrumada, né?
Não cabe aqui ficar lembrando de todos os problemas que eu tive lá. Mas imagino que o prefeito Haddad também enfrenta isso. São Paulo é uma cidade difícil. Como eu disse aqui, a grande mídia não mostra as coisas boas que ele já fez, e essas coisas vão poder ser mostradas. E acho que o ex-ministro da Saúde, que fez um belíssimo trabalho como ministro, vai se fazer conhecer, porque ele é uma pessoa desconhecida ainda da maioria das pessoas, e acho que ele melhora muito. Eu espero que ele melhore. E nós vamos ter que trabalhar muito, né, para eleger, para levá-lo pelo menos para o segundo turno, que aí é uma outra realidade, uma outra eleição. Há, portanto, na sua opinião, a possibilidade de que o povo paulista queira mudança depois de 20 anos com o comando do PSDB? Se não for pelo Padilha, eventualmente pelo Paulo Scaff do PMDB, a senhora vê alguma possibilidade nesse sentido? Eu vejo, mas as pesquisas hoje não estão mostrando isso, né? Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, porque a Copa do Mundo retardou o início da campanha, das campanhas eleitorais, né? Então, agora que eu acho que as coisas vão tomar um rumo de campanha, as pessoas vão para a rua, as pessoas, os eleitores vão começar a pensar na eleição, porque até então eu vejo as pessoas na rua, a gente vive muito isso, quem está na militância, mas as pessoas ainda não estão pensando em eleição, nos candidatos. Então eu espero que o Padilha melhore muito. Ele é um grande candidato, uma pessoa incrível, fez um trabalho muito bom, é jovem, quer trabalhar, quer ser governador, e eu acho que tem tudo para ser muito bom governador, se for eleito. Nós vamos trabalhar para isso. Muito obrigado, senhora, aqui pela participação. Sucesso na sua empreitada, a senhora que é candidata a deputada estadual, e a gente reitera, como já dissemos na abertura do ciclo de debate,